Eu vou tentar, até ser de uma forma rápida, contar alguns fatos ou narrar algumas coisas que foi listando, né? Que rapidamente eu acho que são coisas. Ele é formado em 62, né? E isso aqui é um artigo que ele escreveu num jornal de Porto Alegre. Ele escrevia para as Heróis, e esse era o Correio do Povo, nos 80 anos da faculdade. E ali está escrito o esqueleto da creolina. O que era o esqueleto da creolina? Naqueles anos 50, início dos anos 60, em Porto Alegre, tinha uma passeata dos calouros. Os calouros, todos os calouros, da medicina, da engenharia, da arquitetura. Havia uma disputa em torneios entre as faculdades, e era muito acirrada. E a Faculdade de Medicina tinha uma canção, que era o esqueleto, a canção era o esqueleto guardado na creolina. Então, ele começou esse artigo botando de título o esqueleto da creolina, contando a música sobre o esqueleto que era guardado na creolina. E esse artigo marca, para mim, uma questão assim, da humildade dele, da mesma humildade que a Judite falou em relação ao primeiro livro dele, né, em que ele reconhece que a crítica feita por um colega a um artigo dele, publicado no Bisturi. O Bisturi era o jornal da faculdade dele, era o jornal da faculdade, e ele também chega à conclusão que aquilo era uma bobagem. Era uma bobagem. Ele também não tinha a menor restrição de dizer isso é uma bobagem, isso é uma besteira, e tocar em frente. Buenas, vocês lembram, pelo menos os de cabeça branca, o movimento de 61, o movimento da legalidade. O movimento da legalidade no Rio Grande foi um movimento pela Constituição, em defesa da Constituição do nosso país. Era dito, a gente achava que era importante, de que o vice-presidente assumisse, estava na Constituição. Juntou gregos e troianos. O PTB era o partido do Brizola, o PSD era o grande adversário do Brizola, o presidente da Assembleia era do PSD, e a comunidade gaúcha se juntou em torno da defesa da Constituição. E ele, que fazia vida política estudantil, e ele se juntou também nesse movimento, no movimento estudantil, movimento dos estudantes de medicina, que pretendiam ser o serviço médico das forças da legalidade. Então, esse é um relato dele sobre esse movimento de 61. Durante a vida acadêmica, havia a possibilidade, e é curioso isso, como é que o governo daquela época resolveu a falta de médicos em lugares de difícil acesso, nas regiões metropolitanas. Ele fazia concurso para os quintoanistas e para os sextoanistas de medicina. Então, o Scler fez o concurso, passou no concurso, e eles faziam a parte ambulatorial. Eles trabalhavam no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, chamado SAMDU, e eles percorriam, quando chamados, eles iam para as vilas, iam para as favelas, iam para os recantos mais distantes da região metropolitana. E ele relata aqui que nunca viu tanta miséria, tanta pobreza, tanta dificuldade, quanto naquele momento, quando ele trabalhava no SAMDU. Isso marcou profundamente, esses 2 últimos anos da faculdade, o destino que a Judite falou no início, dele fazer uma opção sobre saúde pública algum tempo depois. Orador. A peça oratória dele é uma peça de estudante, é uma peça de revolta em relação ao status quo da época. É uma peça, vale a pena ler. Se ele começa com Ferreira Goulart, se ele cita a poesia de Ferreira Goulart, ele cita também, como vocês estão vendo, a profecia de Isaías. Ele faz uma série de outros envolvimentos, sempre olhando a luta do médico, do futuro médico, em relação ao estado do desenvolvimento do nosso país. Ele cita isso profundamente. Depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês como que ele termina esse discurso. Bem, para mim, eu convivi com o Scler durante muito tempo. Ali no item 2, no item 3, foi quando eu conheci ele, na enfermaria da Santa Casa. Eu era estudante de medicina, eu estava no 3º ano da faculdade, ele sempre chegava de engravatado para dar aula, de avental branco,
E a gente tinha alguns pacientes que o estudante era responsável, ele era o professor Scliar, Moacir Scliar. Tive o prazer de conhecê-lo nessa enfermaria. Na época, houve umas mortes estranhas numa cidade próxima a Porto Alegre, em torno de uns 100 quilômetros de Porto Alegre, chamada Teutônia. Essas mortes, elas nunca se esclareceu direito, mas o Scliar dizia que aquilo tinha sido um caso de Chagas e um caso agudo da doença de Chagas. E essa vizinha minha teve muito tempo com ele no Sanatório Partenon, que também foi uma instituição que marcou muito a vida do Scliar. O tempo que ele passou, ele entrou no sanatório ainda como estudante de medicina. E depois, como profissional, ele ainda ficou mais uns 10 anos dentro do sanatório, convivendo com o atendimento ao tuberculoso. O Sanatório Partenon só atendia o tuberculoso. A área de nefrologia fez uma história, resolveu buscar a história dele. E aí ele conta nessa história, ele Scliar, a presença dele na Enfermaria 29. A Enfermaria 29 era uma enfermaria que marcou época na história da medicina do Rio Grande. Quem era o chefe do serviço era o Rubens Maciel, um médico cujo centenário o Rio Grande está festejando agora, falecido já há algum tempo, e foi também médico da Organização Pan-Americana de Saúde, e que tinha muitos serviços prestados à educação. Acima de tudo, era a educação, o trabalho do Rubens Maciel, a educação médica. E o Scliar foi era residente na época quando se fez a primeira hemodiálise no Rio Grande do Sul. E ele acompanhou essa hemodiálise, como ele relata dentro do fragmentos da história da nefrologia. Existe uma publicação chamada Médicos Prescrevem. Nessa publicação, ele analisa a letra do médico. Vocês sabem que a letra do médico é algo extremamente complicado e difícil de ser entendido. Né? Então ele relata o fato de que ele estava numa farmácia e houve a discussão pelo que não podia fazer isso relatar essa história. Né? Ele relata o fato de que nem o balconista nem o paciente conseguiram interpretar a letra do médico. Não houve jeito de conseguir. E aí ele diz que uma das causas é a insegurança do médico quando receita. Porque ele sabe que a medicação, ele médico, quanto mais velho, ele sabe que a resposta à medicação nem sempre é a mesma. E aquilo é algo que está dentro dele. Então ele faz questão de escrever o mais rápido possível o nome do remédio. Ele diz assim, isso pode ser uma das causas, ele não afirma, evidentemente, que é. E ainda diz que não conhece nenhuma tese de doutorado que trate sobre a letra do médico. Esse é um depoimento do Flávio Canter. O Canter é um clínico hoje em Porto Alegre, um clínico de nome, um clínico de renome, uma pessoa assim conceituada na cidade, e que quando estava terminando a faculdade trabalhou com Scliar no Lar dos Velhos. O Lar dos Velhos pertence à comunidade israelita em Porto Alegre. E o Scliar trabalhava lá, ele era o clínico lá. Ele trabalhou muito tempo nesse Lar dos Velhos. E o Canter presta o depoimento, porque o apelido do Scliar era Mico. Mas o pessoal do Lar dos Velhos pronunciava com um certo Yiddish, era Dr. Mickey, né? Então Canter escreve uma crônica no jornal Zero Hora sobre o Dr. Mickey, e diz que o Dr. Mickey quando colhia as histórias, vi que muitos falavam com o Dr. Mickey com apreço e confiança. O Dr. Mickey se dedicava muito, tive a oportunidade de acompanhar a vida dele e ver o cuidado que ele tinha em relação ao Lar dos Velhos. Esse livro foi lançado há pouco também, acredito, se não me falha a memória. Sim, foi póstumo praticamente. Foi o último livro. Foi o último livro dele. Né? É um diálogo com o Rubem Alves, em que lá pelas tantas eu tirei só uma parte, em quando ele enfatiza a influência do Sanatório Partenon da tuberculose. Você sabe, né? A tuberculose é uma doença que é fácil de prevenir em vacina, é fácil de diagnosticar, o exame laboratorial, é fácil de tratar, o medicamento está à disposição em tudo que é posto de saúde.
E por que nós não resolvemos esse problema? Então isso é um desafio que vem lá de trás. E o Sanatório Partenon teve na saúde pública de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, uma participação importantíssima. E ele era o clínico do Sanatório Partenon. Ele trabalhava como clínico lá, depois como fisiologista. E ali o cidadão que tinha posses conseguia o tratamento, o diagnóstico, o médico com facilidade. Mas a população que ia ao sanatório voltava, cronificava, e aquilo sensibilizava muito ele, muito. E ele então se resolveu seguir o caminho da saúde pública. E aí, isso foi no final dos anos 60, quando ele ingressa num grupo de sanitaristas que trabalhavam em tempo integral e dedicação exclusiva lá no Rio Grande do Sul, 68, 69, por aí. Bom, aqui eu coloquei rapidamente os títulos dele, né? Ele fez medicina comunitária em Israel, fez curso de saúde pública dentro da Secretaria da Saúde e da Fiocruz. O curso de saúde pública era uma extensão da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, né? Participou de seminário em Japão sobre planejamento familiar, de epidemiologia nos Estados Unidos. Isso aqui eu acho que é um depoimento que é interessante que vocês veem, porque toca fundo em quem vem. Assim, veja bem, né? Fiz um curso de medicina comunitária em Israel. Conheci o sistema de saúde, visitei lugares históricos, reexaminei minhas crenças. Descobri que Israel era um país de tremenda vitalidade e dinamismo. E um país em que vivi momentos de grande emoção. Lembro a primeira vez em que fomos ao Muro das Lamentações. Era uma sexta-feira, à tardinha. O lugar estava cheio de religiosos que oravam, a cabeça coberta pelo chale de orações. Pequenas aves negras voejavam sobre eles. Era estranho e ao mesmo tempo comovente. As lágrimas lhe corriam pelo rosto. Esse é um Scliar que eu não conhecia. Esse é um Scliar que eu não conhecia. Um Scliar emotivo, um Scliar que se emocionava, um Scliar que coloca. E quando eu mostrei isso para minha irmã, ela disse, mas isso aqui toca muito, é algo que a gente que conviveu com ele não pode avaliar. E até por uma razão, ele, em um dos artigos que eu li, ele diz assim, que nós, quando estudamos medicina, nós somos sempre treinados para um autocontrole diante de qualquer situação. Essa é uma das regras básicas do estudo da medicina. Então isso para mim me tocou muito, isso aqui. E aqui tem uma questão também importante. Quando ele está no Sanatório Partenon, o Sanatório Partenon tinha uma unidade de medicina comunitária. E ele vai fazer esse curso em Israel. Ele volta especializado em medicina comunitária e ajuda o desenvolvimento do sistema de saúde comunitária de Porto Alegre, um dos pioneiros, se não o pioneiro no país. Dentro da secretaria, ele começou, e aí esqueci de novo a questão da educação. Ele sempre, equipe de educação para a saúde. A educação teve para a saúde, em relação ao Scliar, dentro da Secretaria da Saúde, ele atravessou uma fase que é importantíssima. Se a gente olha os relatórios que antecedem a entrada dele, como é que se trabalhava em educação para a saúde? Era a palestra do médico para as gestantes, isto na unidade sanitária, na sala do cinema da cidade, através de notinhas do jornal. Ele entra num processo de transição e passa-se a usar a mídia, passa-se a usar o rádio, a televisão, o jornal. E isso marca muito a vida dele, a parte da educação, em relação à saúde. Mas, como coordenador da unidade de assistência médica integrada, que envolvia boa parte da assistência médica da Secretaria da Saúde, ele começa o trabalho precursor junto à Secretaria e ao Estado daquilo que seria o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Então, tem uma série de atividades, um convênio com a Previdência, com o NPS, com o atendimento do tuberculoso, assinado aqui no Rio de Janeiro, em meados da década de 70, e uma série de outros, que eu não vou cansá-los com isso, mas que foi o pré-SUS. Scliar deu uma participação importante. Participou de uma série de comissões,
como a de investigação dos efeitos da talidomida, e também ele foi diretor do Departamento de Saúde Pública, o departamento mais importante da Secretaria da Saúde. Internacionalmente, ele foi assessor da Constituinte do Estado de 89, e internacionalmente ele foi membro da delegação brasileira que tratava de estratégias para a saúde no ano 2000 em reuniões em Washington. Ele era o sanitarista, o médico sanitarista, o respeitado médico sanitarista do Rio Grande do Sul, que conseguia ir lá discutir em Washington de como seriam as estratégias que era o programa da Organização Mundial de Saúde para aquela época. Professor, curiosamente, embora em 65 eu tenha sido aluno dele, ele de repente para um pouco com o magistério, se dedica intensamente à saúde pública e volta para o magistério depois de 94, 93, quando ele se aposenta da secretaria, e aí ele volta. E aí ele segue como assistente do Departamento de Medicina Preventiva e depois ele é eleito chefe do Departamento de Saúde Coletiva. Fez conferências no Brasil inteiro, não vou nem citar, e até aqui um parênteses, quando a Judite me pediu para falar sobre a história dele, eu comecei a olhar, a procurar, e fui na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina tem uma pasta com a vida dele toda, todos os trabalhos, tudo que ele fez, etc. E eu fiquei assustado porque eu digo assim, como eu sou pequeno diante do que ele construiu, como eu sou pequeno diante da inteligência dele, como eu sou pequeno diante da pessoa Moacir Scliar, do médico Moacir Scliar, do sanitarista Moacir Scliar, e como as pessoas não sabem do médico, Moacir Scliar, sabem do escritor, sabem do romancista, mas do médico pouca gente sabe. Fiquei assustado. Acho que valeria a pena pegar alguém que fosse um biógrafo, não alguém que não existe para ser. E por fim, em 99, ele foi doutor em ciências pela Fiocruz. O tema da Bíblia, o tema da tese da Bíblia é a psicanálise. O tema da tese, me ajuda aqui, a Judite, é da Bíblia à psicanálise. Depois tem as medicina, a saúde, a doença, né? À luz da religião judaica, uma coisa assim. Isso aqui são os relatórios que estão dentro da pasta dele. Né? Então, por exemplo, as conferências realizadas fora da atividade na faculdade, os trabalhos publicados fora da faculdade, artigos relacionados com a saúde, 406. Eu fiz uma pesquisa sobre os assuntos relacionados com a saúde nos jornais de Porto Alegre. Tem mais de 900. Do total de artigos desde 92, 93, são quase 2.600 artigos. Então, temos um trabalho muito grande pela frente para dizer quem é o Moacir Scliar médico. Nos relatórios ainda da Faculdade de Medicina, ele era obrigado a citar os livros onde se trabalhava em medicina. Esses são os relatórios, são os livros que constam nos relatórios. Cabe aqui uma observação: nem os livros, nem os artigos são só esses, existem muito mais. Estes são os que constam dos relatórios, que eu tive acesso. É possível até que tenha outros relatórios que eu não tive acesso e que eu, por exemplo, tive muita dificuldade para conseguir alguma informação dele como médico do pronto-socorro de Porto Alegre. Talvez pela burocracia da Secretaria da Saúde do Estado não teve problema, da faculdade não teve problema. Do Lar dos Velhos tive algum problema, mas me deram alguma informação. Mas isso aqui então é só uma parte. Esse é o fim do discurso dele. Vocês observam bem que ele insta os colegas, não? Prossigamos juntos, colegas. Hoje, dia da formatura, quando o Brasil nos chama para o caminho da medicina honesta e realizadora, nós podemos responder, como tantas vezes o fizemos no curso médico: estamos presentes. Ele esteve presente. Ele esteve presente na medicina. Ele esteve presente na saúde pública. Ele esteve presente como romancista. Ele esteve presente como professor. Então, é a presença dele daqui. Mas
ele vai um pouco mais. Território de emoção, que o Brandt leu ainda há pouco, é o que continua. Essa é a parte da educação. Esse o Brandt não leu. Esse fala do que evita o Alzheimer. É a informação através do meio de comunicação, através do livro, através do jornal. É a forma de ensinar, é a forma de, através da educação, melhorar as condições de saúde das pessoas. Então, por isso que ele é imortal. Por isso que ele vai continuar ajudando a nossa gente a ter melhores condições de saúde. Obrigado pela atenção.